Hoje nós vamos iniciar uma série. O título é muito simples, é uma série cujo tema é Discípulos, e hoje nós vamos falar sobre obediência intencional. Todo discípulo precisa ter uma obediência intencional. O que é um discípulo? Ou quem é um discípulo? Discípulo não é aquele, irmãos, que participa de uma igreja, que tem um nome arrolado no hall de membros de uma igreja. Isso aí é religião. Isso aí é algo que funciona para a nossa organização. Nós precisamos ser organizados. Nós precisamos, dentro do nosso universo comunitário, ter um hall de membros, porque nós somos, sim, um CNPJ, nós temos uma instituição, nós temos algumas responsabilidades como comunidade para prestação de contas, e tudo isso é muito importante. Agora, não quer dizer que todo aquele que participa de uma comunidade, que participa do CNPJ, que participa dessa organização, de fato entendeu o sentido do discipulado e de fato entendeu a verdade do discipulado. Porque pode ser que não tenha se entendido ou se percebido ainda como discípulo. Outro problema é que, às vezes, as pessoas se colocam como discípulos de outras pessoas. E, na verdade, nós somos chamados a fazer discípulos não nossos, mas fazermos discípulos de Cristo. Nós somos chamados a convidar outras pessoas para estarem no caminho conosco e então fazermos discípulos de Jesus. A única coisa que nós fazemos é apontar para Jesus, é apontar para o Mestre. E o discipulado, às vezes, ele é mal compreendido na sua forma, não só sobre quem é o discípulo, sobre o que é o discipulado, mas na forma como o discipulado acontece. Às vezes as pessoas pensam que discipulado é só você se reunir regularmente com uma pessoa a fim de estudar a Bíblia com ela, e então, porque você estuda algumas apostilas com essa pessoa então é o seu discípulo. Não. Quando nós vemos Jesus na sua prática de discipulado, ele fez discipulado em várias expressões. Em primeiro lugar, o discipulado de Jesus era expressado no seu relacionamento com a multidão. O que nós estamos fazendo hoje aqui, ao expressarmos como corpo de Cristo a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, e junto com isso nos reunirmos para sermos edificados com a palavra de Deus, nós estamos também participando de discipulado. Apesar de serem um maior número de pessoas, o discipulado do Espírito de Deus, o discipulado de Cristo está acontecendo por meio da apresentação da palavra dele, por meio da sua autorrevelação que está sendo hoje expressada no nosso meio por meio da pregação, da exposição da sua palavra. Mas também Cristo expressou o seu discipulado em grupos menores, não apenas no meio da multidão. Tinha vez que ele chamava os apóstolos e falava assim: olha, vem aqui, eu preciso conversar alguma coisa com vocês, em um grupo menor, em um grupo de 12. E com vocês aqui eu vou ter um outro papo, é uma outra relação. Não estamos falando sobre importância, nós estamos falando sobre propósito. O propósito que eu tenho em me reunir com vocês, nesse grupo menor, é um propósito mais específico. É o propósito de tratar algumas questões que são mais específicas. No grupo maior elas são mais abrangentes, no grupo menor são mais específicas. Por isso, nós temos na nossa igreja os pequenos grupos de crescimento. Visualizando justamente o modelo de discipulado de Jesus, que nós, então, nos aplicamos a nos reunir em grupos menores, para que nós possamos ser ministrados, nós possamos crescer e nos desenvolver em áreas mais específicas da nossa relação com Cristo. Mas também, Jesus se reunia com indivíduos, ele teve encontros individuais, encontros pessoais,
onde ele pôde ensinar pessoas, como por exemplo aquela mulher samaritana, que teve um discipulado com Jesus ali, tão fantástico, tão profundo, tão grandioso, que aquela mulher, depois do encontro com Jesus, ela se torna a primeira missionária. Ela sai dali e vai falar a respeito de Jesus para o seu povo. E o seu povo sai da onde estava para poder ver Jesus, porque era justamente isso que ela falava. Ela não falava dela, ela não falava dos ensinamentos dela, ela não falava sobre o entendimento dela, ela simplesmente apontava para Jesus. Isso é o discipulado. Nós apontamos para Jesus. Um grande equívoco que nós temos no momento em que encaramos um discipulado é entender que o discipulado que deve ser algo orgânico, algo da vida, do dia a dia, sabe, que precisa fazer parte desse discipulado, todas as áreas da nossa vida, se torne algo mecânico, onde a gente participa algumas vezes do culto, onde nós participamos regularmente, às vezes, de um culto de domingo, mas durante todo o resto da semana e todos os outros encontros que nós temos, ou outros momentos da nossa vida, a verdade do Evangelho é completamente excluída. Isso se torna mecânico, se torna uma fé mecanizada, fria, ritualística. Não é para isso que fomos chamados como os discípulos. Os discípulos de Jesus são aqueles que são chamados: vem comigo, anda comigo, deixa tudo e me segue. Deixar tudo é você tirar tudo que está em primeiro lugar no seu coração e depositar a sua vida a seguir Jesus, na direção que Ele levar você. E a direção que Ele vai levar você vai ser conduzida pelas Escrituras, pela Bíblia, para que o caráter dele seja formado em cada um de nós. Nós não podemos ter uma fé mecanizada. Ser discípulo de Jesus não pode ser reduzido a metodologias de transmissão de conhecimento ou conceitos religiosos. Deve ser uma experiência de relacionamento que transforma o ser humano, irmãos. Precisa transformar-nos, precisa transformar o nosso coração, precisa transformar a nossa vida. E o que é que nós fazemos? Nós temos uma tendência grande em departamentalizar a nossa vida. E quando nós departamentalizamos, nós temos a nossa área da religião e as demais áreas. E a nossa área da religião é aquela área que nós assumimos durante o domingo, durante o culto de domingo. E nós não entendemos que a nossa expressão de fé, a nossa religião ou a nossa espiritualidade não deve ser um quarto nessa casa que é a nossa vida. Imagine a sua vida como uma casa. Aí você tem vários cômodos. E você acredita que a sua fé, a expressão religiosa, a sua espiritualidade é um quarto dentro dessa casa. E de vez em quando você está no domingo, você abre esse quarto e permite que outras pessoas visitem esse cômodo da sua casa. Permite que outras pessoas vejam. Só que você já arrumou o cômodo, já está tudo certinho, e você mostra somente aquilo que as pessoas, que você quer que as pessoas vejam. Só que não é assim. A nossa espiritualidade não pode ser um quarto da nossa vida, um quarto dessa casa. Ela precisa ser o fundamento da casa. É um lugar que sustenta todas as demais áreas da nossa vida. Porque dentro dessa nossa casa espiritual, que é a nossa vida, tudo é espiritual. Não existe uma área que é mais espiritual que a outra. Às vezes nós pensamos assim, como se a frequência à igreja fosse algo mais profundamente espiritual do que o nosso trabalho. Não é. Como se o trabalho fosse uma área menos espiritual, mais secular. E ainda nós falamos, mas o pastor ele tem um trabalho
que é espiritual, meu trabalho é secular. Não. Todos os trabalhos, tudo que você faz é espiritual. Tudo serve para a glória de Deus. Como se o envolvimento em um projeto da igreja fosse mais espiritual do que os momentos que você tem de diversão, os momentos que você tem de entretenimento com a sua família. Não é. É tão espiritual quanto. Nós precisamos entender como nós transitamos na vida, do que de fato ficarmos criando, seccionando a vida com coisas que são mais espirituais e menos espirituais, e tratarmos tudo com a espiritualidade que lhe é devida. Nós achamos, às vezes, que oração é algo que é mais espiritual do que a nossa vida emocional, por exemplo. Você não está bem emocionalmente. Você não está triste. Você está triste. A depressão está batendo. Sabe, o desespero lá dentro está batendo. E você não está levando em consideração que isso aí é espiritual. Espiritual no sentido de que Deus se importa com a sua emoção, assim como Deus se importa com a sua oração. Ele quer restaurar tudo isso da mesma forma. Ele quer, no entanto, que você entenda toda essa perspectiva a partir do que as Escrituras ensinam. E elas ensinam que tudo na vida é espiritual. Não existe nenhuma área da nossa vida que não deva ser traspassada pela vida de Cristo, ministrado pelo poder de Cristo. Não existe nenhuma área da nossa vida que não precisa ser revitalizada, que precisa receber vitalidade a partir da energia de Cristo Jesus e do seu Evangelho. Jesus nos ensina que sermos discípulos é estarmos totalmente disponíveis para que Ele trabalhe em nossas vidas em todos os âmbitos, não apenas em um. Não vale só no tempo da igreja, não vale só no domingo à noite. Você precisa expressar a glória de Cristo em todos os lugares, porque isso nos conecta a Cristo de tal forma que a vida dele flui através de nós e toca outras pessoas e gera frutos para a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo no texto que está no Evangelho segundo João, no capítulo de número 15, a partir do versículo 1. João 15, 1. E nós vamos lendo o texto à medida em que nós vamos entendendo aquilo que Jesus está nos ensinando. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. O texto inicia assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, ou é o lavrador, ou é o viticultor, depende da sua tradução. Aqui Jesus começa a usar uma metáfora, a metáfora da videira. Ele se coloca como uma planta, só que ele está falando, eu sou a videira verdadeira, como se existisse uma videira falsa. Então, se existe uma videira verdadeira, quer dizer que existe uma videira falsa? Não, não é esse o objetivo de Jesus. Ele está dando o sentido correto daquilo que havia sido predito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vai dizer que a videira de Deus era Israel. Israel era a videira de Deus. Ou seja, Deus estava cuidando de Israel como essa planta. Então, os frutos para a glória de Deus dependia da sua conexão com Israel. Porém, agora Jesus vem dando o entendimento correto. Ele fala, não é uma questão étnica,
não é uma questão de nação, é uma questão espiritual, de uma conexão com o Senhor dos discípulos. Porque ele está conversando justamente com os apóstolos, com os 12. E ele está falando, olha, agora eu vou ensinar para vocês a base de um discipulado saudável. E ele está dizendo, a base do discipulado saudável é a conexão com essa videira. E ele vai dizer, os judeus, eles tinham a impressão de que a sua linhagem era que garantia a espiritualidade, uma espiritualidade saudável, genuína. Porém, agora Jesus está falando, não é. Não depende a espiritualidade de uma etnia, não depende de uma raça. Não depende se você é filho de crente ou se você não é filho de crente. Não é isso que define você como discípulo de Jesus. Não é você estar arrolado ao rol de membros de um povo ou de uma igreja. Não é isso que define você como discípulo. O que define você como discípulo, o que garante a você uma relação genuína com Deus, é você estar conectado em Cristo. É você entender que Jesus é essa verdadeira videira. Entretanto, não é o religiosismo que nos faz saudáveis espiritualmente. Não é a nossa capacidade de participar de rituais. Não é a nossa capacidade de criar rituais. Mas é um verdadeiro relacionamento com Jesus, com a videira. É um verdadeiro relacionamento com esse Jesus, que pode nos dar vida. Nós vamos entender como ele nos dá vida. Nesse processo, Deus, o Pai, ele é o lavrador. Ele está limpando essa videira. Ele está cuidando dessa videira. Deus não é apenas o dono de todas as coisas. Ele também é aquele que governa todas as coisas, que cuida de todas as coisas. Ele está cuidando da sua igreja, ele está cuidando da sua videira, ele está cuidando daqueles que estão enxertados, conectados em Jesus. Por isso, no versículo 2, ele vai dizer, todo ramo, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, ele está dizendo, olha, se Jesus, ele é a videira, cada ramo daquela videira é aquela planta que dá uvas, né? Então, cada ramo da videira é um crente em Jesus. É um discípulo de Jesus. Cada raminho. E ele fala, então, aquele que não dá fruto, ele corta. Porém, essa é uma tradução que chega até nós. Na verdade, a melhor tradução seria, ele levanta. Porque Jesus não corta quem está conectado nele. Deus não corta quem está conectado em Jesus. Na verdade, ele levanta. A intenção do texto é dizer que o agricultor, quando ele percebe que um ramo está caído e ele não está dando fruto, ele ergue esse fruto. E ele amarra esse fruto mais alto, para que ele possa receber sol, para que ele possa então vir a produzir, porque ele está no chão, às vezes está recebendo lama, às vezes ele está perdendo a força, porque a força está sendo sugada por estar na sombra. Agora não, ele levanta, e esse ramo que antes estava caído, agora pode produzir frutos. Porém, aquele que está produzindo frutos, esse sim, esse é podado. Esse vai lá e é cortado. Mas a poda não é um corte de um despreparado. A poda é o corte que vai fazer com que aquele ramo possa produzir ainda mais. Ele está cortando aquilo que está sugando a energia desnecessária do ramo. Então, é isso que Deus faz conosco, preparando o nosso caráter, preparando a nossa vida. Às vezes, tirando coisas do nosso coração, da nossa experiência de vida, da nossa jornada, que nos afasta dele, ou que pelo menos vão sugando as nossas energias.
impedindo que possamos dar os frutos necessários, frutos de um caráter transformado, fruto do Espírito, fruto de arrependimento. Como nós vemos em todo o Novo Testamento, esse fruto sendo repetidamente ensinado a cada um de nós. Deus está o tempo inteiro nos ensinando que nós devemos dar fruto. Um dos frutos que nós damos é justamente o fruto da evangelização. É o fruto de conduzir outras pessoas a Cristo. Mas isso nós vemos mais para frente. No versículo 3 ele vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ele olha para os discípulos, ele está olhando para os 12 e ele está falando assim: ok, vocês são ramos que já estão limpos. Sabe, o Pai já veio e ele já podou vocês. Ele está purificando vocês. Mas como é que ele purifica? Pela palavra. Cristo havia se dedicado ao discipulado, ao ensino do Evangelho, àquele grupo de homens, por pelo menos 2 anos ou 2 anos e meio. Eles estavam dia após dia andando com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho de Deus, então, era o instrumento de purificação da vida deles. O Evangelho entrava no coração e ia arrancando toda a maldade, ia arrancando tudo aquilo que era perverso, tudo aquilo que afastava Pedro, Tiago e os demais discípulos, sabe, de uma relação genuína com Deus. E agora, através do Evangelho, eles estavam se redirecionando para uma relação com o Senhor. E é por isso, então, que ele vai dizer: olha, vocês já estão limpos pela palavra. Às vezes, nós temos a mania de criar regras de purificação. Os judeus tinham muitas regras. Você tinha que lavar a mão, você tinha que fazer uma série de instrumentação para não se tornarem impuros espiritualmente. Como se você comer sem lavar as mãos, isso te deixasse impuro espiritual. Não, isso vai te deixar impuro fisicamente, né? Porque não é saudável, irmãos, comer com as mãos sujas. Mas, não espiritualmente. Jesus vai dizer: não é o que entra no homem que o contamina. É aquilo que sai do homem. É o que sai do coração. Porque é do coração que sai todos os adultérios, assassinatos, sabe, toda a maldade do homem está no coração. Então é o coração do homem que precisa ser transformado. Mas nós achamos que alguns rituais apenas vão servir para a purificação. Não vão. Outra coisa, nós achamos que as pessoas são mais santificadas quando elas atendem às nossas expectativas culturais. Nós achamos que determinados atos são errados, e esses atos, às vezes, eles não estão pautados nas Escrituras como errados, mas nós queremos que aquilo seja errado, porque culturalmente aquilo pode ser condenável, ou pelo menos na nossa percepção pode ser condenável, e nós começamos a assumir aquilo como errado diante de Deus. Exemplo, alguns trajes, eles são tidos como mais santos no meio da igreja do que outros. Se o pastor ele usa terno e gravata, então ele está mais santo para a pregação, mais poderoso para a pregação, que se ele não estivesse. Como se ele estivesse de bermuda e chinelo, ele estivesse impuro para pregar. Isso são estereótipos culturais. E nós acreditamos que isso é errado. Nós não podemos aplicar a santificação às nossas expressões culturais, irmãos. E nós até criamos estereótipos espirituais para criar intimidação nas pessoas que estão ouvindo. Os líderes gostam muito disso. Eles gostam de criar estereótipos sobre forma de falar, sobre maneira de orar, sobre a forma de se conduzir.
uma reunião, a fim de criar algum tipo de intimidação nas pessoas, para criar um afastamento como se ele fosse mais santo do que outros. Entenda uma coisa, todos nós somos discípulos de Cristo, nós estamos no mesmo nível, nós somos discípulos do Senhor, nós estamos aprendendo do Senhor, não existe alguém que é mais santo do que outros no sentido de ser melhor do que outros. Ele pode ser, nessa jornada, estar num grau mais distante no processo de santificação. Mas isso não o torna melhor como ser humano do que outros. A limpeza dos discípulos naquele momento não significava a ausência da necessidade de uma limpeza contínua. Eles estavam limpos sim, mas se você olhar e continuar lendo a história, eles vão fazer muita bobagem depois disso aqui. Eles estavam limpos naquele momento. A palavra de Deus estava limpando, mas ainda viriam muitos outros momentos em que Deus precisaria podar, porque a nossa transformação não é uma transformação, instantânea, é uma transformação que leva a jornada da vida toda. Nós somos transformados pela vida inteira, irmãos. É depois disso aqui que os discípulos vão fugir com medo e deixar Jesus para ser levado para a prisão. É depois disso aqui que Pedro vai negar Jesus. É depois disso aqui que eles vão se achar melhores do que os gentios e vão ter um grande problema de aceitar a transformação dos gentios e a aceitação dos mesmos pelo Evangelho. Se Deus não fizesse um milagre e desse uma revelação a Pedro, Pedro não iria pregar aos gentios. Para outras pessoas que não fossem judeus, porque eles acreditavam que não, o evangelho é só para os judeus. Eles então precisavam mudar muito a maneira de pensar, e nós todos como discípulos de Jesus, estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de limpeza. Pode ser que hoje você esteja aqui limpo, não quer dizer que daqui uma semana não surjam questões na sua vida que Jesus não vai precisar podar, limpar, porque isso vai sugando a sua força vital. No versículo 4, Jesus vai dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Todo ramo, ele recebe a seiva do tronco. É o tronco que conduz a vida. Os ramos não produzem vida por si mesmos. Eles só estão produzindo frutos porque eles estão conectados ao tronco da videira. Se eles não estiverem conectados, eles não vão frutificar. Da mesma forma, Jesus está dizendo, vocês podem até tentar camuflar uma vida espiritual. Vocês podem até tentar criar um fake espiritual. Vocês podem tentar maquiar uma espiritualidade. Mas vocês não vão conseguir produzir frutos verdadeiros, genuínos, se vocês não estiverem conectados comigo. Ele vai falar agora repetidamente a respeito de permanecer. E permanecer aqui é visto sobre duas perspectivas. Uma, a perspectiva humana, que é a nossa capacidade de nos aplicarmos de forma decisória a perseverar em seguir Jesus. Depende da nossa decisão. Nós precisamos nos aplicar. Eu quero crescer no meu discipulado. Eu quero crescer no meu conhecimento de Deus em Cristo. Eu quero melhorar como ser humano. Se você não se aplicar a isso, se você não decidir isso, Deus não vai trazer conhecimento para você por osmose. Deus não vai fazer com que você pratique a justiça e o bem forçadamente. É uma decisão. No entanto, permanecer também é um ato divino. Da mesma forma que nós precisamos nos aplicar a
tomarmos decisões de fazer o bem e de crescer. Nós só podemos crescer e tomar atitudes que vão contribuir para o bem da humanidade, porque Cristo permanece em nós. Se Ele não permanecer em nós, nós não conseguiremos produzir nada. Nós podemos até tentar criar alguma coisa, mas, como dizem aí, vai dar ruim no final. Nós não vamos conseguir produzir o bem genuíno. Então, esse ato divino de habitar em nós é por meio do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós para que nós não precisemos vivenciar uma espiritualidade inventada, uma espiritualidade maquiada, mas, de fato, nós podermos experimentar experiências de transformação reais, que transformem a nossa vida e que nos façam permanecer na presença de Cristo. O versículo 5 ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Ele repete novamente: olha, eu sou a videira verdadeira. Não é um povo, não é uma raça, não é uma etnia, não, eu sou. Eu sou. E essa palavra eu sou é uma afirmação que só Deus pode dizer. Ele fala, eu sou. Todas as vezes que nós chegamos e olhamos para Deus e falamos assim, eu sou, nós caímos. Foi isso que aconteceu com o diabo. Quando Deus falou, eu sou, o diabo falou assim, eu também sou. Pronto, o diabo caiu. Porque ele quis ser igual a Deus. E ninguém pode ser igual a Deus. Porque eu sou significa você poder tomar a decisão sobre quem você é, sem depender de nada nem de ninguém para ser o que é. Você sempre depende de algo ou de alguém para ser quem você é. Deus não. Ele fala, então, eu sou a videira verdadeira. E se você ficar em mim, você vai dar muito fruto. Muito fruto. Uma das características de um discípulo de Jesus é que ele dá fruto. E não é só fruto, é muito fruto. Lembra, qual é o fruto da videira? A uva. A uva, cada cacho, vem em penca. O fruto vem em penca. Ele dá muito fruto. Nós precisamos dar fruto em penca. Sabe? Fruto de pureza moral, de uma transformação moral dos nossos valores, fruto de uma vida de Cristo que flui através de nós para encontrar o outro na sua necessidade, que gere justiça social, que gere transformação na vida de outras pessoas, impacto na vida de outras pessoas pelo bem, fruto do Espírito, como está lá em Gálatas. Fruto evangelístico, onde nós estamos como igreja comprometidos a levar outras pessoas a Cristo Jesus, ao amor de Cristo Jesus e a experimentarem o amor de Jesus. Então ele vai dizer, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem ele, irmãos, tudo que nós tentarmos fazer espiritualmente vai ser um mero engano. No entanto, ninguém pode dar fruto se não estiver ligado à videira. Sabe por quê? Porque está morto. Porque está morto. Às vezes você quer mudar o seu filho, a realidade do seu filho, mas você só vai conseguir fazendo isso se você estiver ligado à videira. Às vezes você vai querer mudar o seu lar. Você sabe as dificuldades que você está enfrentando. Mas não é a sua capacidade. É a capacidade de você estar ligado, enxertado na videira. Porque é a vida dele que flui através de você e que toca os outros que estão ao seu lado. Lembra, a gente nunca produz frutos para nós mesmos. Nenhuma árvore produz fruto para si mesmo. Você já viu alguma árvore comendo o seu próprio fruto? Fala, está gostoso, é esse que eu produzi hoje. É sempre para o outro. Então produza frutos. Às vezes
É o fruto para você tenta mudar sua moralidade, você tem lutado com isso e não tem conseguido. Precisa estar conectado à videira. Às vezes você quer mudar os seus relacionamentos, você não está conseguindo construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros. Precisa estar ligado à videira, precisa estar seguindo Jesus. Sabe o que? Não é a falta de desejo que nós temos. Às vezes é falta de poder. É falta de poder. Porque a seiva, que é a vida de Cristo, não está fluindo até nós, a ponto de gerar em nós oportunidade de transformação. No versículo 6 ele vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados e queimados. Aqui sim está falando a respeito de condenação. Lá em cima estava falando a respeito de pessoas que estavam conectadas em Cristo e que foram levantadas para produzir mais frutos. Aqui, esse fruto morreu. Ele caiu, ele desconectou da videira. Ele está no chão. E deixa eu dizer para você, tem, às vezes, ramos que mesmo depois de desconectados, eles permanecem verdes por um tempo. Mas vai passando o tempo, eles vão secando aos poucos e vão perdendo a vida, porque não está recebendo de fato a vida que vem do tronco. Sabe, eles não perceberam ainda que caíram, eles não perceberam que estão secando, não perceberam que estão longe de Cristo, eles não perceberam que estão perdendo a vitalidade. E depois que o galho cai, ele ainda permanece verde por um tempo, no entanto, com o passar do tempo, ele seca, pois perdeu o seu abastecimento de vida. Pessoas passam por isso. Talvez você conheça uma pessoa que já passou por isso, que se afastou de Cristo, que está longe. Talvez você esteja sendo tentado a passar por isso. Mas, irmãos, alguma coisa acontece quando pessoas elas estão perdendo a vida que vem de Cristo. Elas começam a perder a capacidade de amar, elas perdem a capacidade de se solidarizar com o próximo, elas perdem a capacidade de se doar, elas perdem a capacidade de cuidar de outras pessoas e fazer com que o que elas têm produza o bem para os outros. Elas perdem a si mesmas, de tal forma que o que elas possuem passa a possuí-las. Que os seus bens deixam de ser bens e passam a se assenhorear das suas vidas. E elas começam a servir as coisas, ao invés de colocar as coisas que têm a serviço do reino. E elas vivem muito mais para a glória da sua própria história do que para a glória da história do reino de Deus que está sendo contada nesse mundo. Essas pessoas, infelizmente, estão caminhando por um lugar perigoso. A condenação é clara, serão lançados no fogo. É um quadro vivo da condenação daqueles que se afastam de Cristo. É um quadro vivo do inferno. O inferno não é um lugar metafórico. É uma realidade espiritual. Tão real quanto a nossa aqui. E nós não podemos subestimar essa realidade. No verso 7 ele vai dizer: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será dado. E aqui vem uma promessa maravilhosa de Jesus. A promessa de que as orações dos apóstolos, dos seus discípulos, elas seriam ouvidas. Mas olha a profundidade, irmãos. Ele vai dizer: se as minhas palavras permanecerem em vocês. A oração, ela não é feita sem critério. A oração que é ouvida é a oração que flui de um coração cheio de Jesus.
É a oração que flui de um coração, irmãos, que está inundado pela palavra de Deus. Porque todas as vezes que um coração que é inundado pela palavra de Deus se colocar diante de Deus para rogar, para pedir, para clamar, ele vai estar rogando, clamando e pedindo segundo a vontade de Deus. Tiago vai dizer: vocês pedem e não recebem. Pedem e não tem nada. Sabe por quê? Porque vocês pedem de forma errada. Pedem para esbanjar com seus próprios prazeres. Vocês pedem segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. Oração ouvida é a oração que é pedida, é feita segundo o coração de Deus. Do versículo, irmãos, do versículo 1 até o versículo 7, nós temos a palavra permanecer, o verbo permanecer, usado 11 vezes. 11 vezes. Para nos lembrar da importância do exercício da obediência intencional. Nós precisamos ter intencionalidade todos os dias. Eu vivo hoje para obedecer a Cristo. Eu vivo hoje para me aproximar do meu discipulador que é Cristo, do meu Senhor que é Cristo. Precisa ser intencional. No verso 8 ele vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A característica de um discípulo é que ele dá muito fruto. E ele dá muito fruto, contribui para a glorificação do nome de Deus. E a glorificação do nome de Deus é o motivo da nossa existência. Nós vivemos para a glória de Deus. O Pai é glorificado com os resultados da produção do nosso fruto. Toda vez que você está melhorando como ser humano e discípulo, Deus é glorificado. Todas as vezes que você se torna o melhor profissional possível naquilo que você faz, Deus é glorificado. Todas as vezes que você se dedica para ser a melhor mãe, o melhor pai, Deus é glorificado. Todas as vezes que você se dedica a ser o melhor filho, Deus é glorificado. Todas as vezes que você se dedica em ser o melhor cidadão possível, Deus é glorificado. Se você consegue superar as suas crises pessoais, emocionais, sentimentais, Deus é glorificado. Se você consegue superar a dificuldade no seu casamento, Deus é glorificado. Se você consegue solucionar os problemas de relacionamento que você tem, perdoando as pessoas, se retratando, sendo perdoado, Deus é glorificado. À medida que o Evangelho, ele vai enchendo você, à medida que as verdades de Cristo vão enchendo você, e essas verdades começam a se tornar concretas em suas atitudes, Deus vai sendo glorificado através de você. O discipulado não leva você para um caminho duro, ele leva você para junto de Deus. Por isso que no verso 9 e 10 ele vai dizer: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Agora ele começa a falar de amor. O relacionamento com Deus não é um relacionamento de apaziguamento da ira, como muitos entendem. Muitos entendem que relacionar com Deus nada mais é que uma tentativa de fugir do inferno. Eu preciso resolver o meu problema depois da morte, eu não quero ir para o inferno, então eu vou me aproximar de Deus. Porque essa é a única solução. Se eu tivesse uma outra solução, eu até optaria pela outra solução, mas como não tem, vai essa mesmo. De resolver meu problema de inferno. Não, não é isso. O relacionamento com Deus é de um extremo amor. É um relacionamento de uma experiência de amor. E lembra, amor e obediência, eles são inseparáveis. Inseparáveis. Quando um filho, ele vira para o pai e fala assim: eu te amo, mas eu não te obedeço. Meu filho, você não ama nada. Desculpa, você não ama nada. Você ama a si mesmo. Você ama a si mesmo. Por isso que a nossa obediência precisa ser intencional. Porque a obediência é a manifestação de amor.
Se você quer um relacionamento de amor com Deus, isso vai se manifestar através de uma obediência intencional. Nenhum filho pode amar só de palavras, irmãos. O filho precisa amar com obediência intencional. Por isso ele vai dizer no versículo 11, tenho-lhes dito isso, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Às vezes nós acreditamos que servir a Deus é um peso. É isso que é o entendimento da grande maioria dos crentes. Você conversa com eles, não, vão evangelizar, fala, não, vai servir a Deus? Rapaz, então te prepara, hein? Te prepara porque a coisa vai ser pesada. Te prepara porque agora é sofrimento atrás de sofrimento. Não. Quando você entra em um relacionamento de amor com Cristo, você é cheio de alegria e não de tristeza, de alegria e não de sofrimento. Isso não quer dizer que você não terá momentos de sofrimento. Isso quer dizer que nos momentos de sofrimento, você ainda experimentará a alegria de estar conectado com Cristo e que ninguém pode tirar isso de você. Isso é a contramão de tudo que as pessoas pensam, que servir a Deus é um peso, que servir a Deus é um fardo, que é uma castração. Não, é uma experiência completa de alegria. É isso que o texto está dizendo. Nos versículos 12 a 15 ele diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Quando você entra num relacionamento com o Senhor de amor, o amor não apenas é sentido em você, produzindo profunda alegria, mas o amor ele flui através de você para encontrar outros na jornada. Ele encontra outro e você vai ser instrumento da manifestação do amor de Deus na vida de outras pessoas. Você vai entender que tem gente que está dependendo de amor, que está precisando de amor. Você vai compartilhar o que você tem, aquilo que Deus está colocando na sua vida, nas suas mãos. Você vai ter prazer em compartilhar aquilo que você tem, os recursos que são dados a você. Você vai ter prazer de compartilhar tempo com outras pessoas para ajudá-las no processo de discipulado. Você vai ter prazer em se reunir com pessoas para ouvir das suas mazelas e então ser instrumento de Deus para, apaziguar o coração entristecido e sedento dessas pessoas por meio de uma palavra que pode transformar a existência de alguém. E é uma única palavra, só o Evangelho, que pode levar as pessoas à salvação. Nada mais pode levar as pessoas até a salvação em Cristo Jesus. E você tem isso, e você pode compartilhar com as pessoas. Mas só se você amar as pessoas, entendendo que foi isso que Jesus fez. Ele nos amou. Ele nos tratou como amigos. Por quê? Porque Ele se deu a conhecer a cada um de nós. O que são os evangelhos, irmãos? Se não a autorrevelação de Jesus dizendo para você, eu sou esse aqui revelado. E é assim que um amigo se relaciona com o outro. Ele se dá a conhecer. Em tempos de Facebook, onde você cria o seu perfil, e você nem é tão bonito assim às vezes, mas você coloca aquela foto que o Photoshop consegue consertar, tirar a gordurinha localizada aqui e ali, e melhora, e você cria o seu perfil de relacionamentos virtuais, onde você mostra para a pessoa aquilo que você quer que ela saiba de você. No discipulado não funciona. No discipulado não funciona. No discipulado com Cristo, você tem que ser quem você é e mostrar a cara, porque Ele está mostrando para você quem Ele é. E você abre o seu coração. E a cada vez que você abre o seu coração, você descobre que tem muita coisa lá dentro. Muita coisa lá dentro que precisa ser mudada. E na sua relação com Cristo você fala, Senhor, que a tua vida flua através de mim.
Você descobre que a vida dele, à medida que você se conhece, começa a fluir através de você, que você começa a ser transformado pelo poder do Evangelho. Nos versículos 16 e 17 ele vai acabar dizendo: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para irem dar o fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento, meu mandamento: amem-se uns aos outros. Ele vai dizer: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Isso não anula o ato dos discípulos terem manifestado a vontade de seguir Jesus. Eles largaram as redes, mas indica que nesse relacionamento sempre quem dá o primeiro passo é Ele. Sempre quem dá o primeiro passo é Cristo em nossa direção. Se Ele está dando o primeiro passo em sua direção hoje à noite, chamando você para um discipulado, para uma transformação, se Ele está falando no seu coração a respeito de questões internas que precisam ser trabalhadas, redirecionadas, podadas às vezes, então permita que Ele entre nessa relação com você de transformação. E Ele quer que nós sejamos transformados nesse relacionamento para darmos fruto. E esse fruto ele é eterno, não é fruto momentâneo, é fruto para a eternidade, é fruto de caráter, é fruto do Espírito, fruto de transformação moral e mais, o fruto da evangelização, porque logo depois Ele vai chamar os discípulos e Ele vai falar: vão pelo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Vão pelo mundo. Qual é o seu mundo? Vão pelo mundo onde vocês estiverem, façam discípulos, anunciem o Evangelho de Jesus, falem do amor de Cristo. Vocês são instrumentos de Deus, nós somos instrumentos de Deus nesse mundo, para levar esperança ao coração desesperançado, para levar alegria ao coração entristecido, para levar salvação ao coração condenado. Não são apenas algumas pessoas que fazem isso, mas é toda a igreja de Cristo, todos aqueles que são discípulos de Jesus fazem isso. E essas pessoas, elas vão orar e vão ser respondidas. Essas pessoas vão entender o mandamento, como diz: este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Tem uma coisa que é necessária para você sair do seu local de conforto e se colocar em direção ao outro: é você experimentar o amor de Cristo e permitir que o amor dele flua através de você, para que você ame outras pessoas em nome de Jesus. Esse é o mandamento dele. E se você está enxertado na videira, é impossível você não amar outras pessoas. É impossível você não falar do amor de Cristo para outras pessoas. É impossível você não sonhar com outras pessoas para que elas estejam aqui junto com você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?